Quando falamos em consciência de Cristo, o que vem em sua mente? A maioria das pessoas pensam logo em religião. E se eu te dissesse que Cristo descreve um estado de consciência que pode ser compreendido pela psicologia, pela neurociência e pela experiência humana? Eu sou a Nai, graduanda em Neurociências e Comportamento Humano. E vamos entender o que realmente significa a consciência de Cristo. Por que ela não é um privilégio dos santos? E como que esse estado pode ser desenvolvido? E eu vou te passar aqui o passo a passo. Lembrando que aqui eu não vou falar de crença, eu vou falar de uma consciência. Primeiro vamos entender o que é a consciência de Cristo. Consciência de Cristo não é apenas adorar a Cristo, é operar no mesmo nível em que ele se expressava. Ou seja, é um estado em que o ego deixa de ser o centro e a percepção passa a ser guiada por uma unidade, por uma verdade e compaixão. Cristo não reagia ao mundo, ele respondia a partir de um centro integrado. E isso, gente, não é algo sobrenatural, é uma organização interna. Na tradição cristã, lá nos tempos primórdios, Cristo, ele não era apenas um indivíduo histórico. O apóstolo Paulo de Tarso, ele afirma: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, em uma linguagem moderna, isso significa o eu automático, guiado pelo subconsciente, perde o comando. E surge ali uma identidade mais ampla e menos defensiva. Hoje, inclusive, a psicologia chama isso de descentralização do ego. Para Carl Jung, Cristo representa simbolicamente o self. Então, vamos entender aqui. O ego é a identidade baseada em medo, em controle e em um passado, principalmente em um passado ferido, tá? Self é a totalidade integrada da psique. Então, consciência de Cristo é viver a partir do self e não das feridas do ego. Então, por isso que esse estado, ele não elimina conflitos, mas ele integra os opostos. E a neurociências, o que ela observa? Bom, esse estado associado à consciência de Cristo, ela apresenta uma redução da hiperatividade da amígdala, que é uma estrutura do cérebro responsável por processar as emoções intensas, especialmente o medo e respostas de ameaça. Ou seja, a amígdala, ela faz parte do sistema límbico e atua como um alarme emocional. Então, quando está hiperativa, as pessoas podem apresentar ansiedade excessiva, medos irracionais, um estado constante de alerta e sintomas físicos de estresse. Uma linguagem mais simples, gente. O cérebro, ele sai do modo sobrevivência e entra no modo de integração, porque Cristo, ele não operava pelo medo. E isso é neurologicamente observável quando você lê a Bíblia. E hoje, qual é o maior obstáculo dessa consciência? O ego ferido. O que te impede ter essa consciência de Cristo? É um medo, é o ressentimento, é uma necessidade de controle, uma identidade que você construiu a partir da dor do passado. Na Bíblia fala negar a si mesmo. Então, isso não significa se anular, mas significa que você não será mais governado pelo seu ego ferido. Ou seja, o ego, ele não é o nosso inimigo, mas ele não pode ser o comandante das nossas vidas. Vamos agora para o passo a passo de como alcançar a consciência de Cristo. Primeiro passo:
Observação sem identificação. Você vai aprender a observar pensamentos e emoções sem falar. Isso sou eu. Ou seja, eu nasci assim. Isso vai criar um espaço interno lá no seu cérebro. E sem espaço não existe consciência. Passo 2, você vai integrar a sua sombra. Ai, meu Deus, esse negócio de sombra, eu vou explicar. A consciência de Cristo, ela não exclui o ser humano, mas tudo que a gente reprime, isso vai nos governar. E tudo que é integrado amadurece. Se a gente aprender a olhar a situação à nossa volta, integrar aquilo à nossa realidade, até porque a Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então é tudo. São situações boas, são situações ruins. Porém, a nossa programação, né, cerebral, ela nos leva a reclamar de situações que, que nos desagradam, né? E quando a gente reclama, a gente está clamando duas vezes. Aquela situação vai voltar para você. Na consciência de Cristo existe essa integração e não a rejeição. Você não vai rejeitar essas situações, você vai integrar. E o passo 3, gente, regulação do nosso sistema nervoso. Cristo, ele não reagia porque seu sistema estava regulado. E quais são as práticas simples para a gente regular o nosso sistema? Vamos lá. Primeiro, respiração lenta. Puxou, segura, solta. Presença corporal e uma atenção consciente. Ou seja, a meditação. Eu sempre vou aqui frisar nesse canal a importância da meditação no nosso dia a dia. A gente precisa aprender a nos escutar, a ter uma presença plena de nós. E, gente, lembrando, sem regulação não existe amor, só vai existir impulso. E o passo a passo é justamente o amor como uma percepção. E aqui está o ponto central. Amor não é emoção, é uma percepção sem separação. E quando não existe separação, não vai existir inimigo, não vai existir projeção, não vai existir essa necessidade de ataque. Então, isso é a consciência de Cristo. E como que isso aparece na vida real? Bom, uma pessoa nesse estado de Cristo, ela não vive em reação, ela não precisa vencer o outro, ela sustenta os seus limites sem agressividade e ela age com clareza e não com rigidez. E sente compaixão sem se anular. Então, gente, isso não é santidade, é uma maturidade psíquica bem elevada, vamos dizer. Em Lucas 17, 21, fala: o reino de Deus está dentro de vós. E aqui não se fala em um território, mas em um estado interno. O reino de Deus, ele não é algo geográfico, né? É uma consciência. Primeira epístola aos Coríntios, 2:16, diz: nós temos a mente de Cristo. Então, Paulo aqui, ele não está falando adoramos a mente de Cristo. Não, ele diz temos. E isso aponta para um acesso, algo que você pode acessar. Também aos Filipenses 2:5 fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E não, gente, isso não é aqui sobre imitação comportamental, é sobre um alinhamento. Você vai se alinhar. E o versículo que eu mais amo na Bíblia Sagrada:
Em Epístola aos Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra grega usada aqui é metanoia, que significa mudança estrutural de percepção. Isso é neuroplasticidade espiritual. E para encerrar, a consciência de Cristo não é algo que você acredita, é algo que você encarna. E ela surge quando o seu ego relaxa, o inconsciente é integrado e o sistema nervoso se regula, ou seja, a percepção ela se expande. Isso é um processo, não é um ideal inalcançável. Como diz novamente Paulo em Gálatas 4:19, até que Cristo seja formado em vós. Esse é o ponto final. Não é apenas seguir a Cristo, é ser transformado até que ele seja formado em você. Então, gente, não vamos levar isso como um símbolo externo. Não, é uma realidade interna que vai se amadurecendo. Não é uma crença, é uma encarnação. E essa formação é processo. É cruz antes de ressurreição. É morte do ego antes da plenitude do amor. E esse chamado, ele ecoa em você. Então, que você possa continuar nessa jornada aqui conosco, porque o Evangelho não é apenas uma mensagem sobre Cristo, é uma revelação de Cristo em você, em mim. Eu agradeço e honro a sua vida por ter ficado até aqui. Que a paz de Cristo alcance a sua alma. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!